para você saber se você dorme bem ou não, avalia como você acorda. Como que você acorda? Disposto, animado, bem-humorado, Uhum. passa o teu dia super bem, é produtivo durante o dia, tem Uhum. energia, né, para fazer todas as suas atividades durante o teu dia? Ou você acorda cansado, fadigado, com a sensação que a noite foi curta e durante o dia você vai com aquela fraqueza, aquela fadiga crônica, com sonolência. Tem gente que tem Com mais ou vontade de dormir, menos né? vontade de dormir, principalmente depois do almoço. A Uhum. pessoa almoça e depois baixa a temperatura e aí ela tem uma sonolência à tarde, ela não rende à tarde. Uhum. E o paciente que tem uma apneia mais grave, quando o distúrbio é mais grave, às vezes ele não consegue render durante a manhã. Então ele acorda, ele não consegue sair da cama, porque ele está tão cansado que ele não consegue levantar. E aí ele fica lá, tentando descansar a manhã toda e coloca o trabalho para tarde. Então é super importante avaliar como você acorda. Dessa maneira, você vai começar a perceber o teu sono, se ele é um sono de qualidade ou não, Perfeito, né? perfeito. E você chega a pedir o exame do sono para Sim, alguns sim, pacientes? solicito. Principalmente para aqueles pacientes que chegam comigo, que estão super obesos, pacientes que Uhum. já têm uma queixa, pacientes que têm um histórico, pacientes com alto risco cardiovascular, todas essas pessoas obrigatoriamente têm que fazer o exame, A a polissonografia. polissonografia. E aí, assim, a gente tem um alto índice de pacientes obesos que têm apneia do sono. Então, tanto o obeso tem apneia, quanto quem tem apneia desenvolve a obesidade, o excesso de peso. Então, no obeso, a gente tem um percentual, chega a quase 90% dos Olha aí. obesos Uhum, tem distúrbio do sono. uhum. E o que a gente vê muito é que não é tratado, Pois é. E aí, sabe o não que eu é penso? investigado. Eu acho que esse é um dos atos falhos, assim, de quem busca um emagrecimento e até talvez de profissionais que não têm esse entendimento, porque na minha visão de emagrecimento, o que que tem que ser feito não é apenas cortar calorias. Cortar calorias você emagrece a curto prazo. Mas para você emagrecer e manter-se magro, o teu metabolismo tem que estar bem. E quando eu falo de metabolismo, eu falo de quê? Eu falo de vitaminas, eu falo de micronutrientes, eu falo de todos os hormônios. Então, para todo o teu metabolismo funcionar, para você emagrecer e se manter magro e não viver escravo das dietas e não viver no efeito sanfona, isso tem que estar funcionando bem. E aí o sono, o que que impacta nisso? O sono impacta diretamente nos hormônios e diretamente no metabolismo. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo que isso aqui não é nem um segredo, isso já é um estudo super antigo. Não dormir diminui os níveis de testosterona, independente de ser homem, independente de ser mulher. Então, quando você chega um paciente que a testosterona dele está baixa, ele está muito cansado, é uma grande ilusão apenas repor essa testosterona e não olhar para o sono. Então, se você dorme mais, se você dorme melhor, a possibilidade de você produzir mais GH, de produzir mais testosterona, é muito grande. Então, com isso, tu vai fazendo o quê? Tu vai deixando o teu metabolismo mais ativado, deixando você mais saudável, vai conseguir emagrecer, vai conseguir ter mais energia, vai manter esse emagrecimento, que é uma coisa super importante. Exatamente. Aí a gente vê o paciente que não dorme bem. Ele acorda várias vezes. Quando ele Uhum, acorda, ele fragmenta o sono. sim. Aí a gente tem as fases do sono. Uhum, E essas fases, elas são sim, sequenciais. verdade. Fase um, fase 2, fase 3, sono REM. Uhum, A testosterona, foi bem interessante você tocar nesse assunto, ela é produzida no sono REM, que é uhum. a quarta fase do sono. Então, se o paciente não tem sono REM, como que ele vai produzir testosterona? Né? Então, eu recebo também muitos pacientes testosterona baixíssima, E a pessoa tem que passar várias fases, várias vezes por essas fases, né? no mínimo No 4 mínimo 4 vezes. vezes. Então, imagina, alguém que está sempre. A pessoa não dorme pouco, então ela não Exato. passa todas essas 4 vezes, né? Por esse movimento do sono. Sim, ela não tem a quantidade Não de tem a horas. quantidade de horas, e aí o sono é superficial. Ela nunca vai entrar nesse sono REM e não vai conseguir produzir os hormônios que são necessários para o emagrecimento e para o metabolismo e tudo mais. É tudo interligado, muito, muito interligado, sono e emagrecimento. E a questão da ganho de massa muscular. Como é que o sono, em qual fase ali? Explica um pouquinho pra gente. Como é que a pessoa, por exemplo, ela tá fazendo um treino, Uhum. né, para ganhar massa muscular, para fazer ganhar massa muscular. Qual é a fase ali do sono e qual é o hormônio que atua nesse ganho de massa muscular? Falando de ganho de massa muscular, a gente fala também um pouco de testosterona, fala Sim. de GH, fala também de insulina, dos receptores de insulina. Porque imagina, e além de tudo isso, fala-se também da produção de energia. Sim. O que eu observo muito.
pessoas que dormem mal, acordam cedo para treinar, são pessoas que estão mais obstinadas, elas querem ir para uma academia, mas elas acordam extremamente cansadas, fazem uso de termogênicos para poder conseguir ir para academia. Mas o desempenho no treino não é o mesmo. Então, o que é musculação? Como que a gente ganha músculo? A gente não ganha músculo simplesmente pelo fato de ir para academia e treinar de qualquer forma e comer de qualquer jeito. A gente ganha músculo se tiver alguns componentes muito, assim, que são, digamos, obrigatórios. Você ganha músculo se você fizer um treinamento voltado para ganhar músculo. E esse treinamento ele tem que ser bem feito, com os movimentos corretos, com a repetição correta, a intensidade correta. Se não for assim, não ganha músculo. Depois de fazer esse treinamento, você tem que se alimentar. Sim, Então tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter gordura. Músculo não cresce só com proteína, músculo cresce com carboidrato também. Só que se você tiver esses dois componentes e você não tiver um sono de qualidade, não é que você não vá conseguir, mas é que o teu desempenho vai ser muito pior, vai ser muito mais difícil você chegar na hipertrofia que você deseja. Então, assim, o sono é extremamente importante. É importante por esses motivos que nós já falamos também dos hormônios, né? Então, assim, impacta diretamente na testosterona, impacta diretamente no GH, vai impactar nos receptores de insulina. Todos esses três, eles têm que estar equilibrados para que aconteça uma hipertrofia. Então, olha, veja como é interessante. Como é importante dormir bem, dormir com qualidade. Sim, sim. É muito importante, é vital. Eu sempre falo, o sono é vital. Porque olha só, impacta no emagrecimento, impacta no ganho de massa muscular, ou seja, perda de massa gorda, ganho de massa muscular, e impacta na manutenção desse peso. Né? Quando você atingir o seu objetivo, você vai manter. Imagina, vamos falar agora da medicação que a maioria das pessoas está utilizando para emagrecer. Sim, vamos falar. Né, que são os análogos do GLP-1, né? Que são as canetas emagrecedoras, que muitas pessoas fazem utilização com ou sem recomendação de um médico. Digamos que você utilize, não sou contra, existem pacientes meus que utilizam, mas digamos que você utiliza essa caneta, emagreça 10, 15 quilos, mas por algum motivo você não teve um olhar para o teu metabolismo, para o teu sono, para a tua alimentação, você apenas utilizou a medicação e perdeu este peso, não necessariamente emagreceu, porque emagrecer não é perder peso, emagrecer é perder gordura. Sim. E aí, quando você deixa de utilizar essas canetas, você mantém o seu mesmo estilo de vida. Dormindo tarde, dormindo mal, acordando cansado, não tendo condições de negar um desejo alimentar, porque você está extremamente cansado, irritado, não tem paciência para nada, então eu vou comer mesmo. Desconta na comida, eu vou descontar na comida. Você não faz atividade física porque você continua cansado, então vai acontecer um reganho de peso. É o que a gente observa. Então, assim, o sono, ele faz parte, não é o único, mas ele faz parte de uma cadeia de fatores que são essenciais, não somente para emagrecer, mas para se manter magro também. E para se manter saudável. Saudável, né? Eu sempre falo, o sono é um pilar para a saúde, para a qualidade de vida, né? A gente sabe que hoje os pilares, que até o sono foi incluído agora há pouco tempo, pela OMS. Sono, atividade física e alimentação. Então, assim, se esses três pilares não estiverem interligados e andando juntos, a gente olhando para eles, não adianta. Um lado vai cair, né? A gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo. É muito interessante. A tua orientação, assim, para teus pacientes, tem algum limite, assim, de horário que tu acredita também? Porque eu vejo um outro equívoco. Por exemplo, pessoas que dormem 1h da manhã, aí eles contam 7 horas, acordam 8, e eles acham que tá tudo bem. Né? Então, assim, também acho que é importante a gente esclarecer isso aqui, que o horário que se dorme é importante, que não é somente a quantidade de horas. Né? Ou então esse atraso de fases, né? Porque isso é um atraso de fase. A pessoa imagina, eu vou dormir, meu horário de dormir é meia-noite. Eu durmo de meia-noite às 8, então eu tenho 8 horas. Só que você foi dormir à meia-noite. Então você já tá com atraso de fase. E a gente sabe que a gente tem um horário de pico de produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Inclusive, é bom a gente conversar sobre isso, porque as pessoas todo mundo quer tomar melatonina hoje. Virou a febre da melatonina, né? Sim. Só que é um hormônio que o nosso corpo produz, só que em condições adequadas, né? Então, ele não produz assim, aleatoriamente.